Olá, povo lindo e abençoado desse canal. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje quero fazer um agradecimento a Deus em especial, a sua vida, a você que está me assistindo. Sou grata a Deus porque Ele tem colocado pessoas aqui nesse canal, pessoas que tem buscado a palavra dele, tem buscado ser edificado de alguma forma. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida, por você escolher ouvir, por você escolher querer transformação através da palavra de Deus. E hoje eu venho com um assunto muito legal, que é uma das coisas que hoje em dia é legal, por um lado, porque eu sou muito feliz pela palavra do Senhor. Por isso que eu acho que é uma coisa legal, porque a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito simples e ao mesmo tempo profunda. Então, esse assunto que eu quero falar com você hoje é um assunto assim que hoje em dia a maioria das pessoas não tem ou buscam em outros lugares que são momentâneos. Quero falar com você hoje sobre a alegria de estar na presença de Deus, a alegria em ter Jesus no coração. Você já percebeu como a alegria das pessoas hoje em dia é frágil? Se tudo vai bem, elas sorriem. Se tudo dá errado, todo mundo desmorona, chora, fica desmotivado, desanimado. Mas e se eu te dissesse que existe uma alegria que não depende das circunstâncias? Uma alegria que não depende de pessoas. Uma alegria que ninguém pode te roubar, que continua mesmo quando o chão desaparece. Você acredita nisso? Você acredita que existe essa alegria? Se você não acredita, se você ainda não descobriu essa alegria, você precisa descobrir. E essa alegria, ela tem um nome lindo. E o nome dessa alegria é Jesus. A felicidade do mundo é rasa. Quero falar um pouco sobre a felicidade e a alegria, a diferença entre as duas. Então, o mundo, ele oferece a felicidade. E a felicidade do mundo, ela é rasa, ela é passageira, ela é momentânea, mas a alegria em Cristo, ela é profunda, constante, baseado em uma presença. Olha o tanto que isso é lindo. A alegria de Jesus, ela ela mora em nós, se você permitir. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 11, fala assim: Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Gente, essa alegria não é só uma coisa momentânea. Quando nós temos Jesus no nosso coração, a alegria ela é completa. Ele acabou de dizer, a alegria que ele proporciona para mim, para você, ela é completa. Jesus não promete uma vida sem dor. Jesus não prometeu uma vida sem lutas, sem desafios, sem perdas. Ele promete a alegria dele em todo o tempo. Isso é diferente. Isso é sobrenatural. Você sabe por quê? Eu acredito que todos, né, que estão aqui me assistindo, já teve uma dor de um luto. Você já passou por isso. Mas eu não sei se você, no seu momento de dor, quando você perdeu esse ente querido, uma pessoa querida, como que você reagiu diante de Deus? Será que você ficou só murmurando? Será que você ficou só falando, ai meu Deus, por que que o senhor fez isso comigo? Justo essa pessoa. Eu sei, gente, que é difícil. E a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Não é verdade? Então, assim, eu sei que é difícil passar por esse momento. E eu sei que isso que eu vou te falar agora, você vai falar assim, ah, é porque você nunca. Eu acho que, Stephanie, você nunca viveu assim, igual eu vivi, você não perdeu mãe, você não perdeu pai ainda, né? Mas
A gente precisa, queridos e queridas, criar isso na mente da gente. A gente precisa dar ordens à mente da gente e à nossa alma que a nossa suficiência ela está em Jesus. Mesmo diante das perdas, mesmo diante das dores, a nossa suficiência é Jesus, ele sempre será suficiente. E a alegria que vem de Jesus, ela não tem uma lógica. Por isso que eu estou falando, você perdeu um ente querido, você ficou sorrindo, Stephanie, saltando de alegria? Não, gente, não é isso. A gente chora, a gente fica triste, sim, mas com o passar do tempo, Jesus vai trazendo uma alegria no nosso coração. Essa dor, essa perda é uma coisa momentânea. Eu sei que a gente precisa respeitar isso, até no nosso emocional, não é verdade? Mas ela passa. E Jesus, com o passar do tempo, ele vem trazendo a alegria dele no nosso coração, a paz que excede todo entendimento, que só vem dele. Então, a alegria que vem de Jesus, ela não é lógica. Como que alguém pode ter alegria chorando, Steph? Como que a pessoa está sofrendo, ela pode ter alegria? Como que alguém pode louvar mesmo diante do luto, assim como eu falei? Como que eu posso adorar a Deus diante de uma perda? Como que alguém pode sorrir no meio de uma guerra, no meio de um deserto horroroso que esteja passando? Sim, é possível. Sabe por quê? Lá em Neemias 8, no versículo 10, a palavra diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando você tem alegria diante de Deus, você tem força para passar as perdas, nas lutas, nos desafios, em meio às guerras. Então, não é um sentimento. A alegria não é uma emoção, é uma convicção de que Deus está comigo e isso me basta. Gente, a palavra é maravilhosa. A palavra é uma coisa fantástica. Então eu preciso ter essa convicção no meu coração de que Deus está comigo. Eu passando por meio de desertos, eu passando em meio às guerras, eu passando em meio às lutas, aos desafios, a perdas, não é verdade? O mundo pode até tirar tudo da gente, mas não pode tirar o que ele não nos deu. E o mundo não dá coisas boas. O mundo não oferece coisas boas. O mundo oferece coisas momentâneas. E o inimigo tenta roubar a nossa alegria constantemente. Satanás, ele não quer só ferir. Ele quer nos tornar frios, abatidos, que ele não quer que a gente ora, ele não quer que a gente serve, ele não quer que a gente sonha, ele não quer que a gente crê. Pois lá em Provérbios diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Mas quando você entende que a sua alegria está firmada, convicta em Jesus, você passa a viver acima das circunstâncias. No vídeo passado eu falei sobre a fé, sobre o seu nível de fé. E isso, a alegria também, ela depende da nossa fé. Porque quando eu passo a viver acima das circunstâncias, é porque a minha fé amadureceu. Porque eu entendi o propósito de Deus dentro das minhas perdas, dos meus lutos, dos meus desafios, não é verdade? Eu entendi o propósito de Deus naquilo ali. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Você não está só, querido. Minha querida, se apegue a essa palavra. Se hoje você está se sentindo só, você não está só. Eu estou aqui para te dizer que existe um Deus vivo. Existe Jesus na sua vida, ele é a sua alegria, ele é a sua força. Eu quero te falar isso olhando dentro dos seus olhos agora. Jesus é a sua força. Ele é a sua alegria. E ninguém pode te roubar isso. Então, seja honesto com você mesmo agora. Eu quero te fazer essa pergunta e eu quero que você responda aí no caderninho, no seu caderninho de anotação, ou você tem essa reflexão só na sua mente por esses segundos. Seja honesto com você mesmo, primeiramente com Deus, depois com você mesmo.
Aonde está a sua fonte de alegria? Onde ela está? Em pessoas? Conquistas? Reconhecimento? Porque se estiver em qualquer uma dessas coisas que eu citei, fora Jesus, vai acabar. É duro de falar isso, mas vai acabar. Essa alegria, ela vai terminar. Ela vai ter um fim. Porque é uma coisa momentânea. Mas, lá em Filipenses 4, no versículo 4, Paulo estava preso quando ele disse esse versículo. Ele disse assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. Regozijo vem de alegria. Então ele estava preso, mesmo assim, ele dizia: alegrem-se. Gente, ele estava preso. Porque ele tinha perdido tudo ali naquele momento. Só que ele não perdeu uma coisa extremamente necessária: a presença de Jesus. Isso era suficiente para ele e isso precisa ser suficiente para você. Então levanta a cabeça. Você é filho de Deus, filha de Deus. Levanta a sua cabeça, sabe? E fala para você mesmo. Se olha no espelho, dentro dos seus olhos, e fala para você mesmo: Jesus é o suficiente. Essa pessoa não é suficiente para mim. A minha alegria não vem dessa pessoa. A minha alegria não vem de coisas. A minha alegria não vem de reconhecimento. A minha alegria não vem de nada que é material, que é mundana. A minha alegria, ela é o Senhor. Isso é suficiente para mim. Então, quer viver essa alegria? Volte para a intimidade com Cristo se você abandonou. Alimente-se da palavra, querido. A palavra traz força para o nosso coração, gera fé. A cada dia que nós lemos, é uma revelação nova que o Senhor traz para nós. Louve mesmo cansado, desanimado, desacreditado. Louve ao Senhor e agradeça, mesmo no tempo de escassez. Amém? A presença dele não dá só alegria, ela te dá plenitude, plenitude de vida. Amém? Então se alegre. Se você chegou nesse vídeo triste hoje, desmotivado, eu quero te dizer que até o final dele você já vai ter mudado o ambiente do seu coração, a sua mente, o ambiente aí na sua casa, se estiver pesado. Eu acredito que até o final desse vídeo a alegria do Senhor está inundando a sua vida, inundando a sua casa, o seu coração. O Senhor está te enchendo com a presença graciosa dele. Então você pode orar assim comigo hoje? Jesus, me devolve a alegria da tua salvação. Me lembra que eu tenho a ti. Diga isso ao Senhor agora, com a mão no teu coração, diga isso. Me lembra, Jesus, todos os dias que eu tenho o Senhor. E quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. O Senhor é suficiente na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha vida material. O Senhor é suficiente. A minha alegria, ela vem do Senhor. E é para sempre. Faça essa oração, querido. E que Deus possa te abençoar. E que Ele possa gerar essa alegria no seu coração. Trazer de novo a alegria da salvação dele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te faça feliz, te faça próspero em todas as áreas da sua vida, todos os dias. E que você permaneça, persevere, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se alegrem!